Olá, tudo bem? Aqui da Praça do Bosque, cidade de Rolim de Moura, para o canal Falando de Cristo na Estrada. Aqui na playlist Estudando a Bíblia na Estrada e também para a página da Rádio WF no Facebook. Graça e paz. Eu de cá, você de lá, como sempre, em minhas mãos, ó. A Bíblia, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Nosso manual de estudo, Descanso em Cristo, tema para o mês de julho, agosto e setembro, e já chegamos à lição de número 3. Lição número 1, vivendo em uma sociedade que não para. Lição número 2, inquietos e rebeldes. E todas essas lições você pode assistir os vídeos aqui na nossa página ou aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, faça o seu comentário, assista o vídeo até o final. Recomende também para as outras pessoas. Compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Aproveitando esse cenário bonito, né, para gravar o tema desta semana, lição de número 3, as raízes da inquietação. Verso para memorizar está em Tiago, capítulo 3, verso 16, que ele diz, né? Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Tiago escreve isso para refletirmos aí, e ele já apresenta duas raízes aqui, né? A inveja e a rivalidade. Nós já estudamos também um outro problema que é a divisão que a palavra de Deus traz entre a família. E o próprio Cristo vai estar falando ali em Mateus capítulo 10, do verso 34 até o verso 39, que ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a espada. Mesmo lá em Isaías capítulo 9, verso 6, dando a ele o título de príncipe da paz, mas aí quando você lê o contexto se explica, né? Porque às vezes quando o marido toma a decisão de seguir a Jesus, não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, nem sempre a família apoia, nem sempre a esposa vai junto, né? E aí, às vezes, até rompimento aí no casamento. Da mesma forma, às vezes a esposa vai, né, seguir uma religião, seguir a Cristo, ser uma discípula, e termina aí também ferindo os sentimentos do marido que não aceita e termina também em discórdia, né? Então ali ele está falando que buscar primeiro o reino dos céus e amar Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é mais importante do que o amor que eu tenho pela Vilma, minha esposa, do que eu tenho pelos meus filhos, né? Então, o amor de Deus tem que ser superior. Aliás, ele é amor, né? Deus é amor. Meus irmãos, nós já estudamos, portanto, ontem aí o tema egoísmo, né? O tema egoísmo, baseado em Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 21, e a solução para esse problema apresentado pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8. Hoje nós vamos falar sobre a ambição. Nós vamos aproveitar aqui também o apóstolo Lucas, no capítulo 22, do verso 14 até o verso 30, né? E ele vai chegar a um ponto que ele vai falar aquela parábola das crianças, né? Eu estou vendo as crianças brincando aqui, correndo para lá e para cá, né? Na inocência delas aqui, a gente gravando, e elas estão para lá e para cá, né? Então, essa parábola e essas crianças como pano de fundo aqui vai cair muito bem para o estudo de hoje. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas, lhe agradecemos por esse momento de estudo e pedimos uma bênção especial sobre todas as famílias que estão representadas por aqueles que estão assistindo agora esse vídeo. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é ambição. Bom, você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, tá? Canal Falando de Cristo na Estrada. Tem 3 playlists aí, né? Falando de Cristo na igreja, onde eu vou nas igrejas levar aí a palavra de Deus. Falando de Cristo na estrada, breve a gente vai estar gravando aqui, mostrando para vocês esse lugar bonito aqui, que é a Praça do Bosque. Nós ganhamos até autorização para passar aí um vídeo feito por drone, né? Uma imagem aérea, vai ser muito legal. E você está acompanhando aqui no Estudando a Bíblia na Estrada e também na fanpage da Rádio WF no Facebook. Muito obrigado aí por compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Irmãos, vamos tratar de mais um tema, mais uma raiz da inquietude, né? E sempre esta semana eu estou lembrando do que significa inquietação. Significa agitação, estado de preocupação, desassossego que nos impede o repouso, né, o sono, que nos impede a ter paz, que nos impede a ter tranquilidade e nos leva aí a um estado de nervosismo. Isso é muito prejudicial à saúde, né?
prejudicial para a nossa saúde física, emocional e também espiritual. E agora nós estamos estudando essa semana as raízes dessa inquietação. E hoje nós vamos tratar de mais uma, que é a ambição. Estudar a última semana do ministério de Jesus antes de sua morte é a fonte de inspiração para o estudo. Vemos ali que a inquietação e a ambição levam as pessoas a fazer e dizer coisas imprudentes. Vamos ler Lucas capítulo 22, do verso 14 a 30. O que Jesus sentiu ao ouvir os discípulos discutindo naquela solene refeição sobre quem deveria ser considerado o maior. Por que os discípulos perderam o foco daquela ocasião e se concentraram na grandeza humana? Lucas vai nos responder, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve, Lucas 22, a partir do verso 14 até o verso 30. É longa a leitura, mas vale a pena, viu? Vale a pena para a nossa reflexão. Lucas escreve: E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Em vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Irmãos, eu li em Lucas, capítulo 22, do verso 14 até o verso 30. Lembra da pergunta? O que Jesus sentiu ao ouvir os discípulos discutindo naquela solene refeição, nós chamamos de Santa Ceia, sobre quem deveria ser considerado o maior. Por que os discípulos perderam o foco daquela ocasião e se concentraram na grandeza humana? Irmãos, que questão, hein? Que pergunta, Ora, a resposta dada aqui é que o coração deles era coração ganancioso. Eles ainda não tinham entendido a real dimensão do reino de Cristo. E tem muita gente que ainda não entendeu a real dimensão do reino de Cristo. Raramente discutimos sobre quem é o melhor na igreja, família ou local de trabalho. Podemos até pensar muito sobre isso, mas quem de fato fala abertamente sobre esse assunto? Aquela não havia sido a primeira vez que essa questão tinha sido levantada na comunidade de seguidores de Jesus. Mateus capítulo 18, verso 1, relata que os discípulos trouxeram essa pergunta a Jesus e a formularam de maneira mais abstrata. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram eles. A resposta de Cristo envolveu uma lição prática. Depois de chamar uma criança como essas que estão brincando aqui, ele a colocou no centro do grupo. As pessoas arregalaram os olhos e levantaram as sobrancelhas. E a ação de Jesus exigia uma explicação. Em Mateus 18, verso 3, o mestre também ofereceu esta explicação. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus.
A conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Cristo, irmãos. A conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Cristo. O que é conversão? Dar meia volta, né? Se você está indo no caminho, está descobrindo agora que uma dessas raízes está separando você de Deus, é hora de dar meia volta, de fazer a conversão. Lembra que na primeira lição desta semana eu falei que essa lição seria importante porque nós estaríamos nos olhando como num espelho e que iriam aparecer borrões pequenos, médios e grandes, mas que nós deveríamos ir ao Espírito Santo, pedir ajuda, porque Jesus Cristo estaria nos lavando. Ele mostra e ao mesmo tempo nos lava, nos purifica de todo o nosso pecado. Amém? Lembra que João escreveu? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, porém se pecar vocês têm um advogado no céu, que é Jesus Cristo o justo. Pois é, irmãos, a conversão é fundamental para encontrarmos descanso em Cristo. Precisamos de ajuda externa. De repente percebemos que não podemos depender de nós mesmos, mas precisamos confiar em quem? Em Jesus. Vivenciamos uma transformação de nossos valores e ambições. Jesus disse: confiem em mim e dependem de mim como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Os discípulos ainda não tinham aprendido essa lição quando Jesus realizou a última ceia. Suas disputas e rivalidades arruinaram o momento de comunhão que jamais se repetiria. Que tristeza! Isso aconteceu depois que os discípulos estiveram com Jesus durante anos, ministrando com ele e aprendendo aos seus pés. Queridos irmãos e irmãs, que triste exemplo de como o coração humano é corrupto. Contudo, anote aí, contudo, no aspecto positivo, pense na graça do Senhor. Apesar dessa discussão patética, Jesus não desistiu deles. E eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo. Deus não desiste de você e nós também não. Faça uma reflexão. Se isso é um borrão que está na sua face, aparecendo no espelho da reflexão agora, se você não tem força, seja como uma criança que depende de Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados mais uma vez e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a sua santa palavra. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.